Beleza, pessoal, tudo bem aí? Vou falar no microfone aqui para todo mundo que estiver aí no fundo ouvir, tá? Vou anotando aí, tá? Bom, pessoal, é o seguinte, essa aula que está gravando, aí depois vocês vão poder assistir lá no Teams, na página de gestão. E como a maioria dos grupos está chegando já no final da EAP, já definiu todas as tarefas, agora é a hora da gente dar um dia, né, e uma hora limite para ela acontecer. Legal? Não é só falar, tem que fazer essa tarefa. Tem que falar quando, né? Senão vai ficar bem ruim de fazer. Então, cronograma. Aí trazendo lá aquele fluxograma que eu já mostrei para vocês, né, do Ricardo Vargas, ele fala o seguinte: o cronograma ele tem as seguintes etapas, que é sequenciar as atividades, que é a primeira que vocês têm que pensar. Depois vocês vão pensar em desenvolver o cronograma. E concomitante a isso, vocês vão estar pensando na estimativa de duração dessa atividade. Certo? Então perceba aqui no cronograma que ele tem essa distância aqui, né, entre esses dois itens. Então você vai estimar e vai sequenciar a atividade ao mesmo tempo. Né? Faz parte da mesma atividade. Você vai pensando, eu tenho que fazer isso aqui primeiro, depois isso, e cada uma delas vai demorar uma quantidade de tempo. E aí depois você vai desenvolver o cronograma. Perfeito? Para desenvolver o cronograma, a gente tem algumas ferramentas e algumas técnicas, né? Então percebam o seguinte: vocês têm 3 meses, mais ou menos 82 dias, para poder fazer todas as atividades que vocês definiram. Então o cálculo é simples. Se você tiver mais atividades do que dias disponíveis, significa que você vai ter que fazer algumas atividades ao mesmo tempo. Certo? Então, digamos que a gente tem 82 dias e a gente tem 60 tarefas, então tá beleza. Se você fizer uma tarefa por dia, ainda te sobra alguns dias para fazer. Agora, se você tem mais tarefas do que dias disponíveis, então você vai ter que usar uma dessas duas técnicas aqui, ó. A primeira técnica é a gente fazer compressão. O que é isso? É a gente pegar um recurso e duplicar a quantidade de recurso que a gente tem. Então, ao invés de uma pessoa fazer aquela atividade, 2 pessoas fazem. Certo? Então, ao invés de ter uma pessoa só fazendo a tarefa, você coloca 2 ou mais pessoas. Isso vai fazer o tempo da tarefa diminuir. Não necessariamente para todas as tarefas, né? Às vezes você pode ter uma tarefa que não diminua em função da quantidade de pessoas. Por exemplo, soldar a placa.
Vai soldar uma plaquinha, a placa ela vai ter uma pessoa só para soldar. Se você colocar duas pessoas, não significa que vai diminuir o tempo. Porque uma pessoa vai esperar a outra terminar a placa para fazer a parte dela. Então, essa técnica de compressão ela tem esse problema. Nem sempre aumentando o recurso, você diminui o tempo. Tem que analisar tarefa por tarefa para ver se com mais pessoas esse tempo ele diminui, ok? Então, para fazer uma pessoa, quanto tempo demoraria? E se colocasse duas pessoas? Diminuiria o tempo e manteria a qualidade? Né? Tem que pensar nisso aí também. Outra coisa é você utilizar de paralelismo. O que é paralelismo? Você tem 7 pessoas, 6 pessoas na sua equipe. Então, ao invés das 6 pessoas fazerem uma atividade só, você coloca 3 pessoas, por exemplo, em uma atividade e coloca outras 3 em outra atividade que está mais à frente do projeto, já adiantando. Então, isso vai fazer o quê? Ó? Observa que essa figura aqui do slide, que a atividade 1, quando chega mais ou menos no final da atividade 1, já tem outra equipe fazendo a atividade 2. Já iniciou a pesquisa, já iniciou o teste de bancada, já sabe como usar aquele equipamento. E aí, assim que termina a atividade 1, a atividade 2 já está preparada para ser montada. Isso vai reduzir o tempo também. Então, vocês vão concentrar os esforços de vocês nessas duas técnicas, ou a de compressão ou a de paralelismo, certo? Como que isso fica no cronograma? Por exemplo, você vai colocar início e término previsto para cada tarefa. Então, vai começar no dia X e é para terminar no dia Y, ok? A compressão, você vai colocar mais pessoas. Então, a tendência é reduzir o tempo. Então, esse último dia de término, ele vai estar mais perto do dia de início. Agora, o paralelismo vai ficar como? Se você vai terminar, por exemplo, hoje é dia... que dia é hoje mesmo? 4. Segunda-feira é dia 7, a gente vai começar as atividades dia 8. Então, dia 8 inicia uma tarefa e dia 9 termina, digamos assim. Só que no dia 8 também você vai iniciar outra tarefa com outra equipe. Então já está em paralelo as duas. Só que ela pode terminar um pouco mais na frente, por exemplo, o dia 10. Ok? Então você tem que fazer isso com muita consciência para você não se perder nas datas. E aí quem está à frente dessa tarefa tem que estar atento a essas datas também. Porque se você colocar uma data lá e a pessoa não terminar, aí vocês vão começar a ficar atrasados. Beleza? Beleza. Então aqui, ó, você vai desenvolver a sequência de atividades e definir quanto de tempo vai em cada atividade. Você vai estimar os recursos dessas atividades, né? Então, se vai ter material, quem que vai ser feito, né? Quantidade de tempo e equipamentos e suprimentos que vocês precisam. Se tiver algum equipamento que vocês não tenham em mãos, né? Por exemplo, o pessoal que vai ter patrocínio aí, a gente não está com scanner de área, a gente não está com as cortinas de luz, a gente tem alguns equipamentos que a gente já pode começar a fazer, outros não dá para começar a fazer. Então, talvez vocês vão ter que começar pela pesquisa, né, do equipamento e depois pela prática do equipamento. Então, verifica o que realmente vocês têm para poder iniciar a atividade. Ok? Então, esse é o primeiro passo. Você tem que verificar isso hoje para você poder definir o cronograma e sequenciar a atividade certinha. E aí vem as ferramentas. Primeira ferramenta que a gente vai estudar, cortou aqui o texto, é o gráfico de Gantt, né? O que o gráfico de Gantt ele mostra? Ele mostra aqui na figura aqui, ó, a sequência de todas as tarefas em função do tempo. E aí esse tempo vocês podem definir como dias ou como horas. Se você definir como horas, seu cronograma ele vai ficar extremamente fino, certo? Qual que é o problema disso? Se você definir como horas, a chance de você ter que ajustar esse cronograma é muito maior. Como dias, você tem uma flexibilidade maior, porém você vai ter menos controle do tempo, certo? Então tem que verificar os especialistas da sua equipe se eles realmente têm domínio sobre o que eles vão fazer. Se você perceber que, em geral, a sua equipe
não tem domínio sobre o projeto, é melhor você fazer em dias. Agora, se a sua equipe é uma equipe de especialistas no assunto, é melhor você fazer em horas. Que aí você consegue fazer mais de uma atividade sequenciada por dia. Né? A pessoa consegue fazer aquilo rápido. Ok? Porque aí, senão, você acaba usando, por exemplo, meio dia, 2 horas, né? Ou um quarto de dia. Aí fica ruim de fazer isso daí no Excel. Fica bem ruim mesmo. Tá? Então, gráfico de Gantt, ou diagrama de Gantt, é uma ferramenta visual para controlar o cronograma. Aí, aqui nesse texto aqui, ó, era para ele estar com... Deixa eu tirar esse parágrafo daqui. Ele está com uma referência aqui de um site que ele mostra como fazer o gráfico de Gantt no Excel. Ele mostra várias formas, tá? E eu também vou deixar com vocês aqui, ó, esse gráfico que foi feito pelo projeto passado, que eles pegaram de outra referência de alguém, com certeza. E aí eles colocaram aqui a descrição do marco, que seria a tarefa a ser feita. Eles definiram o risco, tá? Dessa tarefa, ou seja, se é uma tarefa muito importante ou não. E aí tem alguns riscos aqui. Quem que vai estar atribuído a função. Aqui eles colocaram um progresso, né, de 90%, 50%, que eles escrevem mesmo. E a data de início. E aí o número de dias. E aí qual que é a mágica desse cara aqui, né? Depois vocês vão ter que estudar essa planilha para verificar, né, se os dias batem. Colocar aqui agosto, setembro, outubro. E aqui eles colocam, por exemplo, vai iniciar no dia 29/7. E aí eles colocam aqui, por exemplo, 10 dias, que é o tempo de duração. Ele já preenche automático aqui essas cores, tá? Então, dá para usar para fazer o gráfico de Gantt. Mas não se preocupem muito em fazer o gráfico de Gantt, porque o gráfico de Gantt ele é só um meio visual de verificar o cronograma. Qual que é a tarefa principal de vocês? A tarefa principal é vocês definirem a data de início e quanto tempo isso vai durar. Certo? Essa é a principal tarefa. Aí tem outra planilha que outro grupo usou. Eu acredito que esse aqui nem estava terminado ainda, acho que é uma revisão inicial deles. Que eles fizeram só isso, ó. Colocaram a etapa como texto geral. E aí colocaram aqui as atividades que eles iriam fazer, certo? E aí para cada uma delas eles colocaram a data de início e a data de fim. Ponto. Ficou desse jeito o cronograma deles. Beleza? Aí eles preencheram com algumas outras coisas, né? Quem seria o predecessor, que seria, ou seja, qual dessas linhas, por exemplo, linha 3, 4, 5 e 6, são necessárias para que essa atividade aconteça. Então, se não terminar essa atividade, a outra não consegue iniciar. Por exemplo, o pessoal de automação tem lá que fazer primeiro a instalação básica e depois a instalação com automação. Então, se não vencer a primeira etapa, não vence a segunda. Então, coloca aqui como predecessor, fazendo mais ou menos o sequenciamento. Lá no gráfico de Gantt, esse sequenciamento vai ficar pelo gráfico visual. Aqui nessa planilha, se você colocar data início e data fim, esse predecessor aqui é o que vai fazer você enxergar quem é o anterior e quem é o próximo. E aí qualquer pessoa do grupo, né, mesmo que o líder falte, ele vai conseguir observar pela planilha o que ele deve fazer. Aí se ele olhar aqui, poxa, o predecessor dessa atividade que eu queria fazer, que é identificar as partes interessadas, é o 3. Então tem que verificar lá se o 3 já foi feito. Ou seja, se já desenvolveu o termo de abertura de projeto. Sem um, o outro não acontece. Se já aconteceu, pode fazer essa etapa. Se não, tem que fazer a etapa anterior. Entenderam o raciocínio? E aí vocês vão fazer isso em grupo, né? Para vocês poderem definir aí. E aqui eles colocaram a quantidade de horas em trabalho, né? Que daria aqui mais ou menos essa quantidade de dias aqui, a diferença, vezes 4. E a porcentagem de conclusão. Show?
Beleza? Aí dá para fazer várias coisas, né? Por exemplo, se você colocar a etapa, dá para você colocar o cálculo dessa porcentagem em função da etapa. E aí, para cada tarefa que você conclui, é uma porcentagem da etapa que você conclui também. Então, concluiu a primeira tarefa, a segunda, a terceira, ele vai somando lá na etapa a porcentagem final. Vocês vão ficar livres para escolher a forma de cronograma que vocês vão querer utilizar. Beleza? Não é obrigatório o Gantt, mas como eu falei para vocês, é muito bom. E aí esse site aqui que eu vou deixar disponível no slide, vocês podem usar também. Vamos continuar. Beleza. Agora, outra coisa que vocês vão usar também para fazer a avaliação de desempenho das etapas é um dos... Avaliação de desempenho não, a avaliação de tempo que você vai definir para cada tarefa é essa formulazinha que está bem aqui embaixo aqui. Não sei se dá para vocês verem. Então, o prazo esperado vai ser essa formulazinha que foi desenvolvida aí pelo PERT, né? Que desenvolveu essa técnica. É o PO mais 4 vezes o PNP mais PP dividido por 6. Esse vai ser o resultado de tempo que você tem. O que é cada um desses itens? Né? Tá aqui embaixo aqui, ó. Essa formulazinha. O que é essa fórmula? O PO é o prazo otimista, certo? Então, baseando em um cenário otimista, que tudo dará certo, qual que é o prazo esperado para aquela tarefa? Ah, estou esperando fazer isso aqui no máximo em 2 dias. Se tudo der certo, tiver ferramenta, tiver equipamento, tiver todo mundo saudável, 2 dias a gente resolve. Esse é o prazo otimista. Baseando em um cenário pessimista, ou seja, se eu não tiver uma ferramenta, se eu não tiver um cabo, se eu não tiver alguma coisa, qual que é o tempo pessimista? Ah, no máximo eu vou usar 4 dias. Então você já tem 2 e 4, certo? E baseando no cenário mais provável, que é o PMP, certo? Mais provável, prazo mais provável, qual que é o tempo real esperado? E aí você vai falar, não, o mais provável realmente são que eu faça entre 2 e 3 dias. Então seria 3 dias. Então você tem 2, 3 e 4. E aí você vai fazer esse cálculo. Então o que é o cálculo? Ele vai pegar lá o tempo otimista mais 4 vezes o tempo provável, certo? Mais o tempo pessimista. Então ele vai considerar esses 3 tempos e vai dividir por 6. Esse é o resultado, é o tempo que você vai colocar no seu cronograma. Entenderam o raciocínio? Então, vocês vão pensar por tarefa esses 3 tempos. Isso aí tem que ser uma jogada rápida, pessoal. Tá? Não fica patinando, não. Vai tarefa por tarefa agora que você já tem ela na IAP. Já pode até fazer 3 colunas. Aí coloca quantos dias otimista, pessimista e o mais provável. E coloca todas. E aí faz a formulinha no Excel com essa característica e finaliza esse time aí. Entenderam a ideia? Então, coisa rápida. Não é para perder muito tempo nisso, não. E aí, o que vocês vão fazer em seguida? Né? A gente vai analisar o indicador de avanço do projeto de vocês, e aí esse sim é obrigatório todos os projetos terem, pela avaliação de desempenho usando a ferramenta Burndown. O que é essa ferramenta? Essa ferramenta ela vem lá da metodologia ágil de projetos, então não é PMBOK isso aqui, é metodologia ágil, e ela traz o seguinte, ela traz uma linha decrescente, por isso que é down, tem o burn up também, que é uma linha crescente, que é o contrário, mas ela traz uma linha decrescente de avanço do projeto, ou seja, do máximo de tarefa para o mínimo de tarefa, e aí ela traça uma linha reta, que seria essa linha
azul aqui que vocês estão vendo aqui no gráfico aqui. Deixa eu trocar esse... Seria essa linha azul que vocês estão vendo aqui nesse gráfico aqui. Beleza? Todo mundo vê? Essa é a sua linha padrão de projeto, ou seja, se você seguir exatamente o seu cronograma, você vai ter essa linha. Então, é uma linha de atividades por tempo decorrido. Então, você vai pegar lá, por exemplo, daqui até dia 1º de dezembro. Quantos dias úteis vocês têm? Eu mandei a foto do calendário lá no grupo, certo? Então, vocês vão considerar aqueles feriados que estão em vermelho. Domingo vocês não vão considerar, né? E vocês vão considerar os dias úteis que vocês vão estar aqui, certo? E aí, esses dias vão dar essa base aqui de tempo decorrido que vocês têm. Por mês, por semana, aí vocês vão definir a escala, tá? E aí, cada ponto desse daqui é o quê? Para que você vença, né, o projeto, você vai ter que executar X atividades por dia. Então, isso vai formar aqui essa linha aqui de baixo aqui. Como é que você vai mensurar isso daqui? Você tem que tornar todas as suas atividades, tem que descobrir um peso delas no projeto. O que é o peso dessa atividade? É o quanto ela significa para o projeto, certo? Tem atividades que elas são mais importantes e tem atividades que elas são menos importantes. Né? Quais seriam atividades menos importantes para o projeto que não impactam diretamente? Seriam as atividades de limpeza, por exemplo, né? As atividades ali de validação final, né? Que elas são importantes, né? Mas só que visto outras atividades como, por exemplo, instalar a cortina de luz, que é muito mais crítico, porque sem ela nenhuma outra funciona, né? Ela tem menos peso. Entenderam o raciocínio? E aí, como é que vocês vão definir esse peso? Vocês vão definir esse peso observando o risco dessa atividade exatamente. Certo, Iago? Então, esse risco da atividade... O Leite também, tá prestando atenção, né, Leite? O risco dessa atividade, vocês vão definir o seguinte. De 0 a 10, né? Qual que é o risco dessa atividade? Ou seja, se ela não acontecer, ela vai ser mais próximo de 10. Certo? O risco dela não, né? Se ela não acontecer, o risco para o projeto é 10. Aí 0 para as atividades menos relevantes. Lógico que vocês não vão ter nenhuma atividade não relevante, né? Porque se você colocou lá é porque, né, você considera que ela deve ser feita. Então ela vai ficar nessa média de 0 a 10. E aí você vai fazer um fator multiplicador. Multiplica ela pelos dias que você colocou no cronograma. Todas elas. Beleza? Aí você vai ter lá um número. Que número vai ser esse? Esse é o peso. Então, a multiplicação do tempo vezes o risco. Isso vai dar a importância daquela atividade, ou seja, uma atividade muito arriscada, com um tempo muito longo, né, vai ser prejudicial para o seu projeto, se você não acontecer. E se você concluir ela, antes do tempo, inclusive, o seu gráfico de andamento aqui vai ficar melhor. Entenderam o raciocínio? Então, esse vai ser o peso que vocês vão usar. Então, multiplica o tempo vezes o risco que você vai avaliar. Então, já são 4 colunas que vocês vão colocar no seu cronograma. Otimista, pessimista, mais provável, o tempo efetivo, 5, né? 5 colunas. E o risco dessa atividade. Certo, Luiz? Beleza. Então, você vai ter esse peso. Somando todos esses pesos, somando todos, certo? Esse vai ser o seu 100%. Legal? E aí depois você vai comparar, por exemplo, esse 100% dessa somatória com o percentual de cada atividade. E aí você tem um percentual concluído quando você concluir cada atividade. Legal? Confuso. Mas vocês vão aprender. Tenham fé. Vou repetir. Aqui, ó,
vai ter um guia também, né? Aqui embaixo aqui para vocês poderem fazer a consulta. Ele explica direitinho como é que você faz o burn down no Excel. Então, o que você tem que fazer? Você tem que primeiro definir um peso para cada atividade, né? Vamos ver se dá para fazer aqui. Definir uma escala de 0 a 100, certo? Uma pontuação para cada atividade. E aí comparar essa atividade com relação ao tempo que ela vai demorar, certo? Aí depois que você tem o peso de cada atividade, você compara ela com relação ao total de peso que você tem em todo o projeto. Então, seu projeto vai ser um número lá, por exemplo, 100. Somando todas as atividades do seu projeto, você tem 100 de peso total. E aí você tem a primeira atividade lá que ela tem o peso 1, a outra atividade tem o peso 2, outra atividade tem o peso 3. Né? Que no final vai somar esse 100 total. Se você concluir aquela primeira atividade, o que aconteceu com o seu projeto? O peso total já virou 99. Certo? E aí você consegue formar esse gráfico aqui bonitão aqui, ó. E aí esse gráfico vermelho, vocês vão preencher a cada semana de projeto. E aí a cada semana de projeto você vai dar um OK ou um não OK em cada atividade. E aí ele vai formar esse gráfico bonitinho aqui, ó, subindo e descendo. Todos os projetos anteriores, eles fizeram o burn down chart. Então tem que estar lá na documentação deles. Em algum lugar de cronograma, algum lugar do avanço, eles fizeram isso. Então, as fórmulas que vocês vão usar, o método que vocês vão usar, vai ficar mais claro quando vocês tentarem fazer. Beleza? Não vou ficar aqui tentando mostrar para vocês, que senão vocês vão ficar bem mais confusos. Então, qual que é a missão de vocês? A missão de vocês agora é descer lá para a sala, abrir a IAP de vocês e definir um tempo para cada uma delas serem executadas. Cada tarefa. Depois, definir um risco para cada tarefa. Se ela é muito importante ou se ela é pouco importante. Para o projeto, tá? Não para você pessoalmente. Ah, para mim pessoalmente isso aqui não é importante. Não, não é isso. É pro projeto. O projeto estar finalizado, ela é importante ou não? Ok? E aí você coloca lá numa coluna. E aí você faz outra coluna multiplicando. Chegou nessa parte aí, né? Aí a gente faz o burnout juntos. Beleza? E aí você já pode consultar aqui também esse guia aqui do Excel aqui que ele vai abrir como fazer, né? Ele no Excel, ó. Ó que coisa bonita. 12 minutinhos de vida, bem rápido. Ele mostra as fórmulas, né? Mostra a relação aqui, ó. Droga. Ué, mas ele... Beleza. Ele mostra as fórmulas certinho, né? Tirar a propaganda aqui, ó. Então ele mostra dia 1, dia 2, dia 3, mostra as fórmulas e o avanço. E aí você vai ter esse gráfico aqui por enquanto. Durante o andamento do projeto, o gráfico de vocês vai ficar aqui embaixo, ó. Ou seja, se a linha de vocês estiver para baixo da linha de referência, significa o quê? Atraso. Se a linha de referência estiver acima, significa que você está adiantado. Então, esse vai ser o índice que a gente vai usar para verificar se o projeto de vocês está atrasado ou está adiantado. E quem que é o responsável maior por alimentar isso daqui, semanalmente? Os líderes de projeto, certo? E quem que é o responsável por dar a execução finalizada ou não? Os responsáveis pela tarefa. Então, toda semana o líder vai ter que ficar indo lá, falar, fulano, tarefa que era para você fazer, está concluída ou não está? Você concluiu 100%? Aí alimenta isso daqui. Se não, né, deixa atrasado. E aí vocês vão percebendo o andamento de projeto de vocês por esse índice. Então, isso daqui vai ter que estar na apresentação final de vocês do TCC. Tá? Show? Dúvidas? Mágoas? Sugestões, dores, ressentimentos? Fome, sono, desespero? Angústia? Então tá bom.
Então, esse daqui eu já vou deixar aqui no Teams, ó. Descartar. Vou jogar aqui no Teams. E aí vocês podem usar. Eu vou deixar a referência do cronograma também, certo? E aí vocês podem usar à vontade lá. Show de bola? Então, beleza. Quem tiver atrasado na EAP já sentiu, né? Sentiu que agora vai ter que mais um trabalho aí para fazer. Isso que a gente ainda não falou de riscos, que vai ser outro documento legal. Beleza. Pessoal, a perspectiva é que semana que vem vocês já comecem as atividades práticas, tá? E aí, só para a gente orientar, aproveitando que está todo mundo junto. Atividade prática na oficina, vocês têm que ficar distantes um do outro, de preferência um por bancada, ok? Nada de ficar um em cima do outro respirando na máscara do outro. Legal? Usem a máscara, fiquem distantes uns do outro e definam as atividades que vocês possam fazer de preferência individualmente. Cada um com a sua atividade, certo? Vocês vão ser responsáveis por isso. EPI a todo momento. Bota, óculos de proteção. Legal? E ferramenta. Vai usar a ferramenta, antes de usar a ferramenta, pega o álcool e limpa a ferramenta. Você não sabe quem usou a ferramenta anteriormente a você. Se for ferramenta que vocês vão usar para aquecer, né, ferro de solda, soprador térmico, qualquer coisa que gere combustão com álcool, passa o álcool, espera alguns minutos para o álcool secar e depois liga. Você não tacar fogo no Senai. Certo? Então, bastante cuidado. Componente elétrico, sempre dessa maneira. Passa o álcool, limpa, espera secar, depois você usa, depois se liga. Né? Parece absurdo, mas se a gente não fala, vocês esquecem. Beleza? Então, ferramenta sempre limpar antes e depois, para que o próximo também tenha segurança, né? E de preferência, sempre separem as suas ferramentas. Já separa as suas ferramentas que vocês vão usar, não deixa o coleguinha ficar pegando a sua ferramenta, né? Separa as suas ferramentas, limpa e faz o seu dia com higiene. Show? Então, semana que vem a gente vai estar disponível com a A16 lá embaixo, para 8 pessoas. Aí é o 1 para 8 pessoas. A gente pode usar o laboratório de automação. Aí lá tem 7 notebooks. Beleza? Dá para usar. E a C08 também, que dá para a gente usar. Então, o ambiente não vai faltar para a gente separar os grupos. Então, cada grupo ficando aí no seu ambiente, não vai ter problema. Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem ligar pelo Teams para mim. Tá no meu celular, eu consigo atender vocês. E aí eu estou na rede da escola, né? Tá mais fácil de atender também. Dúvidas? Então, beleza. Então, vamos finalizar o cronograma. Assim que vocês entregarem o cronograma e a gente validar, vocês podem começar a prática. Beleza? Então, vamos voltar para lá, pessoal. Posso voltar também? Pode voltar, Nicolas. Valeu, professor. Valeu.